Seção 1. Introdução. Cenário atual. O ano é 2024. Tensões aumentam no Oriente Médio, com Israel no centro. As apostas são mais altas, as emoções à flor da pele. As ruas de Tel Aviv e Jerusalém estão estranhamente silenciosas. A presença militar é pesada, os cidadãos estão preocupados. Abrigos antiaéreos estão sendo preparados. Famílias consideram a evacuação. Em Gaza, a vida é igualmente tensa. As ruas estão desertas, os mercados fechados. Drones e explosões distantes enchem o ar. Civis estão presos em um ciclo implacável de medo. A comunidade internacional observa atentamente. Nações escolhem lados. Efeitos dominó são sentidos globalmente. A pergunta na mente de todos: como chegamos a esse ponto? Seção 2. Contexto histórico. Para entender o conflito de 2024, devemos olhar para trás. O conflito israelo-palestino data do início do século XX. A criação de Israel em 1948 marcou o início de uma longa luta. A Guerra dos 6 Dias de 1967 complicou ainda mais a situação. Israel capturou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Esses territórios tornaram-se pontos focais de disputas. Numerosas conversas de paz foram realizadas, mas nenhuma trouxe paz duradoura. Os acordos de Oslo na década de 1990 ofereceram esperança, mas duraram pouco. A segunda intifada, no início dos anos 2000, levou à morte de milhares de pessoas. A ascensão do Hamas em Gaza adicionou complexidade. Israel respondeu com bloqueios e operações militares. A situação permaneceu volátil, com expansões de assentamentos e ataques com foguetes. O conflito de 2024 é um culminar dessas tensões históricas. Seção 3. Atores-chave. Vários atores-chave influenciam o conflito de 2024. O governo israelense, liderado por uma coalizão de direita, prioriza a segurança. O primeiro-ministro Yair Lapid enfrenta uma pressão imensa. Suas decisões moldam as estratégias da nação. O lado palestino está fragmentado. Na Cisjordânia, a autoridade palestina luta contra dissidências internas. O presidente Mahmoud Abbas tem dificuldade em manter o controle. Em Gaza, o Hamas domina. Yahya Sinwar, o líder do Hamas, exerce influência significativa. Atores regionais também desempenham papéis cruciais. O Irã apoia o Hamas, exacerbando o conflito. Os países árabes vizinhos estão divididos. Os Estados Unidos e a União Europeia são atores-chave. O apoio de Washington a Israel é inabalável. As nações europeias pressionam por uma abordagem equilibrada. Seu envolvimento molda a resposta internacional. Seção 4. Gatilhos imediatos. Os gatilhos imediatos do conflito de 2024 são multifacetados. Um dos principais pontos de conflito é Jerusalém. Confrontos no complexo da Mesquita de Al-Aqsa reacenderam as tensões. Outro gatilho é o assassinato de um importante líder palestino. O assassinato provocou indignação e protestos. A resposta severa do governo israelense alimentou o fogo. Prisões em massa e ataques militares se seguiram, levando a um aumento na violência. O bloqueio a Gaza piorou a crise humanitária. Grupos militantes em Gaza intensificaram os ataques de foguetes contra o sul de Israel. Isso provocou retaliação severa. Esforços diplomáticos para reduzir a escalada da situação encontraram resistência. A incapacidade de negociar um cessar-fogo permitiu que a violência aumentasse.
Os gatilhos imediatos se combinaram para criar a tempestade perfeita. Seção 5. Reações internacionais. As reações internacionais ao conflito de 2024 são mistas. As Nações Unidas pediram um cessar-fogo imediato. Alcançar consenso entre os Estados-membros se mostrou difícil. A incapacidade da ONU de agir de forma decisiva destacou suas limitações. Os Estados Unidos reiteraram seu apoio a Israel. A presidente Kamala Harris enfatizou o direito de Israel à autodefesa. A posição de Washington gerou críticas de alguns setores. Líderes europeus pediram moderação e instaram a negociações. Nações árabes expressaram solidariedade aos palestinos. Países como Arábia Saudita e Catar condenaram as ações israelenses. Organizações não governamentais destacaram a crise humanitária. Protestos eclodiram nas principais cidades do mundo. A opinião pública estava dividida. As reações internacionais destacaram a importância global do conflito. Seção 6. Impacto humanitário. O impacto humanitário do conflito de 2024 é devastador. Em Gaza, a situação é terrível. O bloqueio prejudicou a economia. Os hospitais estão sobrecarregados, os medicamentos escassos. Água potável é um luxo. A população civil sofre o impacto da violência. Em Israel, a ameaça constante de ataques de foguetes cobrou seu preço. Escolas e empresas são frequentemente interrompidas. Abrigos antiaéreos são uma visão comum. O impacto psicológico em crianças e famílias é profundo. O deslocamento é outro grande problema. Milhares de palestinos fugiram de suas casas. Os campos de refugiados estão superlotados e com poucos recursos. O impacto humanitário é um lembrete gritante do custo humano do conflito. Seção 7. Conclusão: seguindo em frente. O caminho para resolver o conflito de 2024 é repleto de desafios. Ambos os lados têm queixas profundas. A confiança é escassa. No entanto, a necessidade de uma solução sustentável é urgente. A comunidade internacional deve desempenhar um papel proativo. Os esforços diplomáticos devem se concentrar no cessar-fogo imediato e no diálogo. A longo prazo, uma solução de 2 estados continua sendo a opção mais viável. Tanto israelenses quanto palestinos merecem o direito à autodeterminação. Compromissos serão necessários de ambos os lados. A ajuda humanitária deve ser uma prioridade. Abordar as necessidades imediatas das populações afetadas é crucial. Em última análise, a paz exige vontade política e coragem. Seguindo em frente, um compromisso renovado com a paz e a reconciliação é essencial.